Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui mais uma vez, vamos aqui esclarecer hoje uma dúvida que ainda está permeando, né, passando aí pela cabeça do servidor público, né? A nossa amiga aqui, ela diz que ela é uma dentista, né, e ela gostaria de saber se ela tem direito a se aposentar como dentista, né? Vamos lá então, a questão dela. Quer tirar uma dúvida? Ela é dentista desde 89, teve registro em 90 com carteira assinada no INSS, né? Ou seja, contribuía para o regime geral e ficou até 93. Depois, em 90 ainda, né? Ou antes, em 90, em outubro de 90, ela ingressou no serviço público no regime estatutário, né? E em março de 90 abriu o consultório dela, pagando, né, a contribuição para o INSS. Continua recolhendo, né? Só que agora ela também tem ela tinha um comércio. Minha pergunta, posso me aposentar na prefeitura em 2015? Ela tem 46 anos. Veja só, partindo do pressuposto que o concurso dela foi para dentista, a discussão aqui é sobre a possibilidade de aposentadoria especial dela, né? A possibilidade de aposentadoria especial. Ela entrou em 90, né? E está projetando 2015. E por que ela está projetando 2015? Porque em 2015 ela completa 25 anos de tempo de contribuição junto ao regime próprio. Senhores, toda a questão que envolve a aposentadoria especial já é de conhecimento, né? Tem a previsão constitucional, parágrafo 4º, né, do artigo 40. Esta previsão constitucional nunca foi regulamentada. Inclusive, existe a Lei 9717 de 98, uma lei federal que proíbe que estados e municípios façam essa regulamentação até que a União edite normas sobre o tema, né? O Supremo, ele se posicionou em diversos mandados de injunção sobre a aplicação, né? Sobre a aplicação das regras do INSS no âmbito do regime próprio, até que ele editou a súmula vinculante número 33, dizendo que nos casos de aposentadoria especial do inciso 3º do artigo 40, parágrafo 4º, aplicam-se no que couber as regras do regime geral ao servidor público. O parágrafo 4º, em seu inciso 3º, ele trata do que a gente chama de casos de insalubridade. O parágrafo 4º se divide em 3, né? No inciso 1º, ele trata dos portadores de deficiência. No inciso 2º, ele trata dos casos que eu costumo chamar de periculosidade, e no inciso 3º ele trata dos casos que eu costumo chamar de insalubridade. Bom, veio a súmula, né? Antes da súmula já existia uma dificuldade imensa para os regimes próprios em fazer, né, a comprovação ou em como cumprir as decisões judiciais, porque os mandados de injunção, em verdade, eles nunca determinaram a concessão de aposentadoria especial pelos regimes próprios. O que eles determinam e o que a súmula determina é o seguinte: você tem que analisar o pedido da pessoa com base nas regras do regime geral. Ou seja, não é que você tem que deferir, né? Você tem que verificar se os requisitos, se as exigências do regime geral estão preenchidas. Se estiverem, você concede a aposentadoria no regime próprio. E no regime geral, a aposentadoria especial acontece quando? Quando o cidadão completar 15, 20 ou 25 anos de contribuição em atividade considerada de risco à saúde, desde que haja exposição permanente, não ocasional e nem intermitente. É o que está disposto lá no artigo 57 da Lei 8.213. Então, quando ela pressupõe, ou quando ela fala em 25 anos, é porque ela já está, ou como ela conhece a vida dela, né? Como ela conhece a vida dela, ela já tem a noção, né? Ela já tem a noção de que
é preciso que se complete esse período em razão do agente ao qual ela esteve exposta, né? Ela não diz qual é o agente ao qual ela esteve exposta. Então, nós não podemos precisar se o prazo realmente é 25 anos. Mas ela, quando diz isso, a gente já parte do pressuposto que é isso que ela está viabilizando, né? Agora, qual é a grande celeuma? A grande celeuma está aqui, está na comprovação da exposição. Está na comprovação da exposição. Por quê? Porque, salvo raras exceções, né, a gente sabe que os estados, os municípios e a própria União não têm um histórico de proteção e segurança do trabalho de seus servidores. Então, lá não existe nenhum laudo, nenhuma comprovação de exposição, né, de exposição daquele servidor a agentes físicos, químicos ou biológicos, que são os que ensejam a aposentadoria especial, né, ao longo do tempo, né? Então, essa Instrução Normativa 01, o que ela fez? Lá no regime geral existe muita discussão, né? Aí, o que ela fez? Ela veio estabelecer, olha, até 1995, vou usar anos para ficar mais fácil, a exposição é comprovada de acordo com o cargo que ela ocupava. Então, se ela fez concurso para dentista, dentista era um cargo que autorizava a aposentadoria especial. De 90, né, quando ela entra até 95, por ela ser dentista, aquele tempo é especial, né? E de 95 para frente, aí tem que ter a comprovação da exposição a ruído, né? A comprovação da exposição a ruído. E aí surge uma figura importante, que é exigida, segundo a instrução normativa, a partir de 99, o chamado laudo técnico condições ambientais de trabalho para gerar o perfil profissiográfico previdenciário. São documentos com os quais o regime próprio não está acostumado, mas são os documentos que demonstram claramente a ocorrência de exposição a agentes nocivos e mais, demonstram a eficácia ou não dos chamados equipamentos de proteção, sejam eles individuais, sejam eles coletivos. Então, hoje, o que rege ou o que vai definir se há ou não o direito à aposentadoria especial a partir de 1999, a comprovação via LTCAT, né? Esse laudo técnico condições ambientais do trabalho. Mas, como eu disse, o ente federado não tem. E aí? O ente federado não tem e não vai fazer. Como é que fica a vida do servidor? Aí temos a Instrução Normativa 01 de 2010, né? Que diz o seguinte, olha, preferencialmente esse LTCAT deve ser emitido pela administração pública, mas lá no seu artigo 10, né, ela autoriza a elaboração de laudos ou de LTCAT por terceiros, citando inclusive algumas instituições que podem emiti-los, né, além de peritos particulares. Então isso significa que, em havendo omissão quanto à prova por parte da administração pública, é possível, sim, que o servidor faça essa prova, ou seja, ele pode elaborar o LTCAT. O PPP não, né? Quem pode elaborar PPP é só o empregador, mas o LTCAT ele pode elaborar. Ah, Bruno, então o servidor pode ir lá e fazer? Não, é óbvio que não. Quando a gente fala que ele pode elaborar, é sinal de que ele pode contratar, né, um médico ou um engenheiro de segurança do trabalho, que são os profissionais preparados e habilitados para isso. E aí ele apresenta esta comprovação, ele apresenta este LTCAT, demonstrando a sua exposição ao longo do tempo. Em se constatando essa exposição, o benefício vai ser concedido em seu favor? Sim, ele vai fazer jus, né, à sua concessão. Lembrando que a instrução normativa exige que a perícia médica, né, que a perícia médica do ente federado analise também esse LTCAT. Por quê? Porque é ela quem vai dizer, olha, realmente isso aqui pode levar, isso aqui causa uma exposição de risco, né, ou uma exposição da saúde a risco, melhor dizendo, né? Então, senhores, é possível a aposentadoria do dentista? Hoje em razão da súmula vinculante 33, mas é preciso que
que se faça a prova, né, da exposição, né, deste nosso amigo, né, ou desta nossa amiga ao agente nocivo, ok? Obrigado e fico aguardando o seu próximo questionamento.